Boa noite a todos. Mais uma vez vamos estudando, a orientação mediúnica, esse curso que fala sobre os trabalhos espíritas na casa espírita, Fala sobre as atividades espíritas nas casas espíritas, no caso nosso aqui, notadamente na nossa casa espírita, Para que a gente se ambiente com as atividades, que possa participar, que possa trabalhar eventualmente assim que a espiritualidade julgar que o momento é apropriado, E é bom até a gente falar isso, está gravando, Muita gente vai ver, isso vai para o YouTube, vai para um monte de lugar. E essa é uma prática, vamos dizer assim, que não é tão usada, mas uma prática extremamente recomendável, que para as atividades mediúnicas de uma casa espírita, que o dirigente trabalhe a quatro mãos com a espiritualidade, com os mentores desta casa, Por quê? Como identificar se uma pessoa é mais adequada para esse ou para aquele trabalho? Que a mediunidade não é um pacotinho fechado, A mediunidade, ela tem a época da vida da pessoa, ela tem o momento que a pessoa vive, a fase que ela vive, o conhecimento que ela tem, o tipo da mediunidade. Como que eu sei qual o tipo da mediunidade de um médium, de um trabalhador da casa? Não há dirigente que não seja intuído fortemente pela espiritualidade que consiga adequar, ou acaba que põe qualquer trabalhador da casa nos trabalhos mediúnicos da casa. Aí a gente vê casos de pessoas que ficam 2, 3 anos em cursos de formação de médium e não desenvolvem a mediunidade porque não iriam desenvolver mesmo. Se a casa trabalha em comunhão, em parceria com a espiritualidade, as pessoas são indicadas para os trabalhos mais adequados ao tipo de mediunidade, ao tipo de missão, vamos dizer assim, que aquele trabalhador tem. O que ele tem para desenvolver naquela reencarnação? A gente não sabe, mas a espiritualidade muito provavelmente vai saber exatamente qual trabalho daquela casa seria mais adequado para determinado médium que está se formando. Como esse grupo aqui, que começou a trabalhar com a mediunidade, alguns já vêm de trabalhos anteriores em outras casas, em outros momentos da vida. Mas certamente esses momentos, eles se modificam. Porque a maturidade é outra, o estudo da pessoa é outra, a própria estabilidade emocional, a disponibilidade de tempo, tudo vai mudando com a vida. A pessoa vai ficando mais preparada, mais disponível. Então, essa realidade pode mudar ao longo do tempo. A pessoa pode desenvolver uma mediunidade X ou Y, ou naquele momento da vida dela não é interessante, por exemplo, um trabalho de segunda-feira. Então, a minha mãe foi doutrinadora desde que o centro existe. Ela fez o trabalho de doutrinação e, recentemente, a espiritualidade pediu que ela se afastasse do trabalho de doutrinação, por conta da idade, mas não em cima da idade como uma marca, mas da, vamos dizer, condição física dela, como um todo, que as energias são um pouco mais densas, mais pesadas, Existem entidades que são atendidas que trazem com elas uma energia densa mesmo, uma energia pesada. E no caso dela, particularmente dela, no caso aqui, duas trabalhadoras de 40 anos de centro, A Isaura, médium, psicofônica, desde que a casa foi fundada, a Isaura é médium psicofônica, muito pertinho da fundação, deve ter uns 30 anos trabalhando com isso, exatamente com isso. E a espiritualidade também pediu que ela se afastasse da mesa, podendo ficar na sustentação. Então, se a gente não trabalha alinhado com a espiritualidade, como saber isso? Uma trabalhadora de 30 anos, de 40 anos, de fundação do centro, não vai sair de um trabalho desse. É uma vida trabalhando. Se não tem a espiritualidade, os mentores para aconselhar, para dizer, olha, nesse momento nós estamos identificando que o melhor seria uma mudança, Então,
A gente tem que trabalhar com a espiritualidade. E muitas casas espíritas não trabalham dessa forma, conversando com os mentores, né? Estando próximo dos mentores, trabalhando com os mentores. Não é que os mentores tenham que ditar o que acontece na casa espírita, não, porque para isso tem o dirigente, para isso tem a diretoria. Então, a condução da casa espírita é responsabilidade da diretoria. Assim como a condução da edificação espiritual é responsável do diretor espiritual daquela casa. No nosso caso aqui, o irmão Mateus. Já até falei para vocês, não falei? Esse irmão Mateus foi o primeiro mentor, né, desde a fundação da casa, que se manifestou. Desde que era na cozinha aqui, é sempre o irmão Mateus, né? E até hoje ele é o diretor espiritual da casa. Então, uma estrutura gigantesca que existe, ele cuida desde que era muito pequenininha. Mas, se um dia a espiritualidade disser para o presidente da casa o que fazer, eles dizem o tempo todo, na verdade, mas por intuição. Porque senão a gente perde o livre-arbítrio, né? E perder o livre-arbítrio nunca vai ser atitude, né? Quer dizer, fazer com que alguém seja guiado, tirando dela a possibilidade da escolha, nunca vai ser uma atitude própria de espíritos superiores, porque isso é muito importante para o desenvolvimento de cada um de nós. Mas trabalhar junto é fundamental, porque nós não estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando com quem? Com o plano espiritual, não é? A casa espírita, por definição, é um trabalho que conjunto, né? Então, como não trabalhar na hora de um aconselhamento que só quem sabe são eles, né? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Os objetivos, então, apresentar e ampliar os conhecimentos sobre os trabalhos mediúnicos na casa espírita, apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade, através de um processo de reforma íntima baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. E esse livro aqui é o nosso livro de referência, Chico Xavier por Valdo Vieira, Desobsessão pelo Espírito André Luiz. Então, o André Luiz, né, o próprio André Luiz, ele passou essa obra pelo Chico e pelo Valdo Vieira, tá? E é o livro que nós usamos como referência para o trabalho de desobsessão, que é o trabalho de segunda-feira, ocorre tanto na parte da manhã como à noite, aqui na nossa casa. Então, olha lá, né? Desobsessão é outra capa, né? E vamos falar sobre reuniões mediúnicas, que muita gente chama de reuniões de desobsessão. Estamos na aula 12, lista de presença importante. Reuniões mediúnicas no Cefa. Então, como eu falei, elas ocorrem segunda-feira, portão fecha às 7h30 da manhã. Tem uma fase preparatória, onde os médiuns se concentram, se preparam, fazem um pequeno estudo, num lugar diferente do lugar que a reunião ocorre. Na segunda-feira de manhã, a concentração é feita aqui na sala da mocidade aqui, e depois o trabalho acontece no salão de baixo. À noite, às 19h30, o portão fecha também, fase preparatória, essa preparação é feita no salão de baixo, e o trabalho acontece nesse salão aqui, tá bom? Então, essa é a reunião mediúnica, né? Se a gente pudesse ver, e muita gente vê, muitos médiuns conseguem ter essa visão, né, do que acontece na reunião, nós teríamos sempre, né, na reunião de psicofonia, que seria a comunicação pela voz, numa reunião mediúnica, nós teríamos mentores, né, vários mentores, espíritos próximos que estão ouvindo, os próximos que vão se comunicar, e o salão cheio, porque alguns conversam com o esclarecedor, mas muitos estão ouvindo. E eles separam, inclusive, por grupo de interesse. Então, eles pegam talvez o mais necessitado, ou aquele que precisaria mais desse contato, né, com o esclarecedor, colocam para falar. E pegam um grupo de pessoas que têm um problema parecido, se juntam e na hora que vai resolver aquele caso, eles concentram essas pessoas, né, e falam, olha, vamos prestar atenção, principalmente vocês, que o caso é parecido. Então, a gente está falando com um e muitos estão ouvindo com casos parecidos. Então, uma conversa, às vezes, do trabalho, ela reflete em muitos
desencarnados que estão próximos, né? Não só para esse que é atendido. Então nós temos, olha aqui, a pessoa que está incorporada, né, no médium, nós temos aqui o esclarecedor e vamos ter o suporte mediúnico, né, para o médium, para o esclarecedor. É um grupo, né? Então a gente vai ter o protetor, o dirigente do trabalho, do plano espiritual, nós vamos ter o próprio espírito que está sendo atendido, ele tem que ser controlado, né, em muitos aspectos, na energia, no seu comportamento, o médium ajuda, vai ter sempre um espírito desencarnado junto dele, muito próximo, orientando, controlando também, né, o que esse espírito está fazendo, intuindo o esclarecedor da melhor maneira possível. Gente, essa aula é para perguntar, viu? Qualquer dúvida, perguntem, né? É uma aula prática, né? A gente vai falar realmente, e vocês daqui a pouco estão participando desse trabalho. A reunião mediúnica. Reunião de caráter privado, realizada entre dois planos da vida, através do intercâmbio mediúnico com os seguintes objetivos. Instrução dos encarnados. Então, olha, como assim, né? Instrução dos encarnados. Quem que mais aprende, né, numa reunião dessa, no sentido de aprender? É quem participa, porque a gente aqui tem 8 médiuns na mesa, 2 comunicações por médium, vamos dizer que a gente ouça 15, 14 entidades. O aprendizado que traz, né, a pessoa apresentando ali a dificuldade de uma existência, de uma vida, a consequência, né, de erros feitos em reencarnações anteriores. Isso, para a gente que está ali ouvindo, que está lidando com isso, que está falando, esclarecendo, isso é um aprendizado sem fim, assim, né? Da mesma forma a psicografia na quarta-feira, né? As histórias ali traduzidas no papel ali de quem psicografa, e a gente recebe o quê? Umas 40, 50 psicografias diferentes na quarta-feira. São trechos curtos, cartas curtas, mas é por aí, assim, dos 4 médiuns que estão ativos, né? Então, cada coisa daquela é uma vida ali, né? É uma experiência de vida, de desencarne, de consequência, de ação e reação. Então, toda semana a gente está vivenciando ali 15, né? Na segunda 15, na quarta 40, e mentor mandando mensagem, aconselhando, dando recado, quer dizer, o maior beneficiado no sentido de se instruir, de evoluir, né, de aproveitar esse intercâmbio com a espiritualidade, obviamente, é o trabalhador, né? Então, instrução dos encarnados, erradicação da incredulidade, em função de que não tem jeito. Se a gente trabalha num desses 2 trabalhos, se a pessoa tem qualquer faísca, né, qualquer fiapinho de dúvida ou de coisa assim, isso aí, na segunda, terceira semana vai embora, porque a gente é testemunho ali, né, de coisas que não teria como ser de forma diferente, né? Não teria como aquilo ser produzido por qualquer reação psicológica ou, enfim, né, qualquer tipo de coisa que não fosse a realidade acontecendo ali às nossas vistas, nos nossos olhos, né? Socorro aos desencarnados, que é o principal objetivo da reunião. Trabalho terapêutico de acolhimento, esclarecimento, aconselhamento, alívio aos espíritos que sofrem e aos que fazem sofrer. E, gente, esse socorro aqui é um negócio assim, a gente comenta muitas vezes, né? Mas é difícil a gente ter a dimensão correta do que significa esse trabalho. Porque, assim, uma grande parte, principalmente daqueles que ainda fazem o mal e que são trazidos para essas reuniões, eles não pegam um espírito aleatoriamente, né? A espiritualidade não vai no umbral falar, só a vez aqui, vamos lá que você vai escutar lá. Não, porque às vezes não é o momento daquela pessoa ainda, às vezes ele não teria proveito para ele não quer aquilo. E quando a pessoa não quer, não adianta. É como no livro Libertação, aquela cidade, né, que é a base do livro, tem uma cidade onde vivem pessoas que ainda fazem o mal. Eles fazem um mal de rotina, tanto encarnados como desencarnados. Eles são vinculados a encarnados
a cidade no plano espiritual de desencarnados, vinculado às cidades periféricas. Então existe um bando, né? A gente chama de falange, né? Uma falange composta de encarnados e desencarnados que interagem durante o desdobramento. Eles saem juntos fazer coisas e eles trocam só de posição. Uns reencarnam, outros desencarnam, uns vão para o plano espiritual. E isso às vezes dura centenas de anos. Não é 10, 20 anos, 100 anos, não. São centenas, milhares de anos trocando de papel e fazendo mal, basicamente. Então não são essas pessoas que são trazidas para uma casa espírita. A espiritualidade identifica nas pessoas que são trazidas vamos dizer, um ponto já de cansaço, de arrependimento, enfim, um ponto onde elas estão exauridas, porque elas vivem o quê? Numa energia muito baixa, numa região de sofrimento. Mesmo elas sendo os algozes, quer dizer, aqueles que estão prejudicando, perispírito todo deformado, né, sem luz nenhuma, sofrendo com úlceras no corpo perispiritual, todo complicado. Vivem sofrendo, vivem numa região de sofrimento, ar pesado, como descrevemos no livro aqui, no livro que a gente está vendo de sexta-feira, a obra de André Luiz, né? Tempestades de areia, tempestade magnética, sofrimento, calor extremo, enfim. Regiões de muito... É aí que vivem esses espíritos que fazem o mal. É muito difícil eles viverem numa cidade como tem lá no Libertação, uma cidade organizada. Mesmo numa cidade organizada, eles sofrem muito. Então, o ponto, esse lugar, essa hora que eles vêm para um lugar desse de luz, uma casa dessa já, né, de luz mesmo, com um hospital, com uma estrutura, com um monte de gente querendo ajudar, quando eles aceitam, a maioria das vezes, vai ser na existência daquele espírito. Olha que interessante a gente falar isso, na existência do espírito. O que é a existência? É desde a primeira reencarnação no reino nominal até aquele ponto, até o ponto que está aqui na segunda-feira, aqui do ladinho onde eu estou aqui, eles nunca tiveram numa região boa. Só foi sofrimento, só foi vida no umbral. E daquele ponto em diante, quando eles aceitam a ajuda, a vida dele vai se transformar, porque ele vai passar a viver num lugar de luz. Será que eu acho que ele nunca mais vai esquecer dessa noite na existência dele. Pensa assim, na existência e na eternidade, né? Porque quando a gente fala existência, o que é a existência do espírito? É a eternidade. Porque acho que é um momento que a gente não esquece, né? Porque pensa, você saiu de uma região de sofrimento que você viveu milênios e vai começar a viver num lugar de luz. Olha que momento na existência da pessoa, né? Que momento na vida, na história da pessoa. Que é um momento importante, muito importante. E a gente vive isso toda segunda-feira, 5, 6 pessoas que estão nessa condição, fazendo mal, vivendo só sofrendo, fazendo mal. Chega aqui, a gente dá um jeito e... elas estão fazendo palhaçada. A gente dá um jeito e a gente conversa, a pessoa é convencida e ela muda desse estado de sofrimento para um lugar como esse aqui. E tudo muda na vida dela. Então essa mudança é fantástica, né? Pensa assim, o que significa isso na vida de uma pessoa? É muita coisa, né? Diga, Rita. Pode falar. Eu tenho vindo, né, na reunião de segunda-feira, né? E a gente aprende muito, com certeza. Mas quando você falou, né, que a espiritualização só vai buscar alguém que não queira e tal, mas às vezes acontece de vir um ou outro contra a vontade, né? Mal, e é trazido, mas não tem a mínima vontade de estar aqui. Então, mas é muito assim, Rita, essa vontade, ela não é uma vontade expressa. A vontade é assim, a pessoa está envolvida num processo obsessivo. Então, ela pertence a uma falange, enfim, está praticando o mal. Mas é que no íntimo daquela pessoa, a espiritualidade consegue enxergar uma fadiga espiritual. Ela consegue enxergar que aquela pessoa está
é extremamente assim cansada, ela está, sabe, ela está saturada daquela energia ruim. São ondas mentais, são momentos onde aquela pessoa fala, nossa, eu não aguento mais isso, né? E eles captam isso. Então, na hora de falar aqui, eles ainda são duros, eu não queria estar aqui, eu não sei o quê, meu lugar não é esse. Mas você vai conversando, você vai oferecendo tudo de bom que a casa possa e eles cedem. Então, não é que eles cedem porque a gente é mágico de Oz, né? A gente é Harry Potter. Não, é porque no fundo eles querem. Mas estão naquela postura ainda dura do que eles fazem, do mal que eles praticam. Só que no fundo, eles estão pedindo a Deus, acho que literalmente, né? Porque tanto estão pedindo a Deus que a espiritualidade conseguiu identificar neles essa abertura, essa possibilidade de abertura. Alguns não é da primeira vez que ficam, porque aqui não é uma prisão, né? A pessoa, a gente conversa, a pessoa argumenta, fala, tal. Às vezes eles deixam a pessoa aqui compulsoriamente por um período para ver se a pessoa amolece um pouco mais, e a pessoa às vezes vai embora. Só que vai uma vez, daqui a pouco aí a pessoa volta para aquela vida, para aquela energia ruim, né? E aí, acho que até pior, né? Porque ela já entrou aqui, já sentiu todo o bem que ela podia estar vivendo aqui, e ela fica com aquilo, obviamente, na cabeça. Quando é trazida pela segunda vez, a pessoa já está com outra disposição, e aí dessa vez ela fica. Né? Ela acaba aceitando a ajuda e acaba vivendo aqui, e aos pouquinhos vai. A gente na quarta-feira é mais comum a gente escutar das pessoas assim, tipo, olha, eu nem sei quantos anos no umbral, numa região de barro, de sofrimento, disso, daquilo e não sei o quê. Aí fui resgatado por irmãozinhos daqui dessa casa, já estou há muito tempo me recuperando, aí agora eu estou quase que eu estou conseguindo começar a trabalhar, eu estou estudando. Então você vê, e isso é uma outra coisa muito interessante dessa casa aqui, porque tem hora que as pessoas falam, principalmente de quarta-feira, como se isso aqui fosse uma cidade espiritual. Porque elas falam que elas foram socorridas no umbral por uma equipe dessa casa. Elas falam que elas chegaram do umbral e já ficaram aqui. Então, quando a gente lê o Nosso Lar, acontece isso, né? Eles vão, resgata a pessoa no umbral, a pessoa é trazida, vai para o ministério lá do auxílio, depois da regeneração e tal, e toda aquela lenha até começar. Isso é cara de cidade espiritual. E as pessoas falam da casa aqui desse jeito. Então, trabalhadores da casa resgataram no umbral. Depois ficaram no hospital, que aqui a gente sabe, é um hospital imenso. Aí, recuperadas, elas começaram a estudar aqui. Aí, o estudo proporcionou uma elevação. A elevação, quer dizer, quanto tempo demora isso? Não é uma semana. A pessoa se transforma de um morador, de um sofredor de umbral, quer dizer, são meses, anos. Quer dizer, olha o tamanho que tem que ter isso aqui. Até às vezes, eu acho assim que me passa na cabeça, né, que na verdade a casa aqui ela tem meio que uma ponte direta com a cidade que é a Cidade Azul. Meio que como assim, o hospital da Cidade Azul fosse aqui, né, que eles falam, um hospital gigantesco que tem aqui. Então, quem é atendido se confunde porque chega e fica no hospital aqui. Mas muita coisa é da Cidade Azul, né, da cidade aqui espiritual que tem em cima de Araraquara, dessa região. Então, aí as mensagens elas vêm como se fosse na casa aqui. E é muito cara de cidade espiritual a fala desses espíritos, né? A gente sabe que é muito grande, mas... Então, enfim, tem toda uma estrutura que envolve esse acolhimento. Não é simplesmente pegar e trazer. É muita coisa envolvida, né? Sim. Sim, eu nunca participei, então eu gostaria de saber mais ou menos como é. Por exemplo, nós estamos aqui nesse momento. Então, no dia dessa reunião mediúnica de desobsessão, vem pessoas de fora. De fora como? De fora, assim, ou vai ter só trabalhadores. Encarnado ou desencarnado? Encarnado? Não, só da casa.
Só da casa. É porque você falou que tem uma preparação em uma sala. Isso, mas é todo mundo que vai participar. Nós vamos ver as equipes aqui, eu vou falar das equipes, mas são trabalhadores da casa. E aí uma pessoa, só que assim, uma pessoa ou várias pessoas que estão na mesa, que são... Os médiuns psicofônicos. Trabalham 8 médiuns psicofônicos, 9 aqui um fica fora da mesa, ficam 8 na mesa e normalmente um faz um revezamento entre eles. E 2 ou 3 esclarecedores. A gente vai falar sobre sim. Esses espíritos de pouca luz, né, que chegam aqui, mesmo que eles não sejam continuados da primeira vez, da segunda, existe a possibilidade deles falarem, não, ok, entendi, e depois de algum tempo voltarem para o umbral, por exemplo, ou voltar. Então, a resposta dela está falando assim, né? Os espíritos que são trazidos para casa, existe a possibilidade deles recusarem o tratamento e voltar para o umbral? E voltar para a região que eles viviam? Existe. Alguns acontecem. Mas assim, aceitar e depois mudar de ideia. Então, seria o desistir, né? Eu diria que é muito pouco. Quando ela aceita, realmente, ele aceita, porque às vezes, chega no fim da conversa que a gente tem, que a gente não vai ficar a noite inteira com uma pessoa só, então a pessoa assim, mudou. Às vezes, principalmente aqueles que são líderes de falange, essas pessoas são muito inteligentes. Então a gente muda até o tom com essa pessoa, muda até a conversa, porque não adianta, são pessoas inteligentes. Então você tem que tratar essas pessoas de uma outra forma. Né? A conversa muda totalmente com essas pessoas, porque elas conhecem todo esse processo. Então, elas não se dobram, vamos dizer assim, como uma pessoa mais humilde. Né? Você tem que convencê-las pela razão, pelo raciocínio. Você tem que oferecer para elas algo que elas entendam que vai ser bom para eles, porque necessariamente eles não estão arrependidos, assim de, eu cometi, não é bem por aí. Entendeu? Não é bem assim que acontece. Eles são frios muitas vezes, são pessoas que vão dizer, olha, uma vez me falaram assim, até hoje eu me arrepio, assim, né? Eu não sei se a pessoa era um líder de falange muito grande, disse que uma falange muito grande. E realmente até a energia que a gente sentia era diferente, assim. Pessoa muito inteligente, fria, não tinha uma emoção ali, assim. Eu mudei o tom com ele, fui conversando de uma forma muito técnica com ele, explicando o grande problema que ele ia arrumar para frente dele na transição planetária. Aí você já entra numa conversa muito mais aprofundada, que ele poderia ser degregado, tal, não sei o quê. E isso meio que, ele estava ouvindo, mas você sentia que ele estava gelado ali, assim, né? Aí não sei se a espiritualidade usou um recurso ou se mostrou para ele, mas só para vocês entenderem. Porque isso eu não sei se é notícia boa para mim ou é notícia ruim, né? É uma coisa que... Mas enfim, aí chegou uma hora que ele falou assim, olha, ele falou assim, eu sou extremamente experiente em ler as pessoas. Olha, e devia ser. Aí ele falou, o que mais me deixa... Eu só estou te ouvindo, isso depois de uns 10 minutos conversando. Eu só estou te ouvindo por um motivo, porque você está sendo honesto comigo, você está sendo sincero comigo naquilo que você fala. Aí eu falei, não, obrigado, eu estou sendo realmente sincero, a intenção é te ajudar. E ele gelado, assim. Aí chegou uma hora que ele falou assim, espera um pouquinho. Aí eu esperei, né? Aí ele falou assim, ele virou meio que, o médium não chegou a virar o rosto, mas parece que eu vi ele virando para mim assim. Ele falou, você sabe, você lembra de quem você já foi? Aí eu falei, não lembro, não tenho nem ideia, né? Falei de quem eu já fui em outras vidas. Ele falou, pois me mostraram aqui, você agora está do jeito que você já foi. Você não tem ideia, eles me proibiram de te falar, eu não consigo te falar. Aí eu falei, não. Eu falei, acho que eu nem quero saber. Ele falou assim, mas olha,
se você está hoje falando para mim desse jeito, estou vendo que você é sincero e você já foi, enfim, né? Eu vou pensar de outra forma, porque se você está aqui desse jeito, eu vou mudar a forma de enxergar isso. Aí eu falei, bom, seja lá o que for, se está te fazendo bem, né? Se isso fez com que você refletisse, excelente, falei, né? E a gente pode se relacionar, tal, eu posso estar junto de você nesse período. Ele falou, olha, eu vou querer isso, eu vou cobrar isso. Aí tá bom, não, fica um compromisso aqui, tal. Então você vê que vai desde o espírito humilde realmente, que errou e está sofrendo, está numa região lamacenta, sofrendo fisicamente mesmo, né? Assim, sendo torturado muitas vezes por uma falange, até um líder extremamente intelectualizado, frio, que conhece tudo da espiritualidade, os mecanismos todos, onde a espiritualidade teve que usar um artifício desse para poder, né, sei lá, de alguma forma, fazer com que esse espírito voltasse a atenção dele de uma forma que ele acabou ficando aí. Agora, se esse espírito ficou, sabe Deus, né? Se ele seguiu com o tratamento, se ele mudou, se ele, enfim, começou um período de transformação, isso a gente não sabe, a gente não tem. Às vezes a gente tem esse retorno, que o espírito volta em outra ocasião, e às vezes ele fala, ó, talvez você não lembre, mas eu sou o fulano, há 1 ano, há 2 anos atrás eu cheguei aqui e estou transformado e vou começar a trabalhar e estou saindo daqui, vim para me despedir, porque eu já estou indo para uma cidade espiritual. Então, várias vezes acontece isso. Sim. Se na tua fala, tua promessa, de que você vai acompanhado? Então, aí é aquela história. Aí é uma mistura de vontade com intuição. Porque esse tipo de fala você não repete para muitos espíritos. A gente não repete porque a gente é intuído. O esclarecedor é extremamente intuído. Extremamente intuído. Então, por exemplo, endurece um pouco mais a fala, amolece, entra por esse caminho, pede a tela mental, pede isso, vai por aqui, vai por ali, isso tudo é intuição. Eles sabem da história da pessoa. Eles sabem muito mais do que a pessoa precisa. Quem fala é a gente, mas a intuição é muito forte nesses casos. A gente está sendo comunicado, falado ali, a espiritualidade está nos envolvendo o tempo todo e nos encaminhando. Você vê esse caso que eu contei. Eles puxaram, sabe Deus, né, de alguma forma me transfiguraram o meu perispírito de alguma maneira, para que esse espírito visse, se impressionasse. Não sei se eles transfiguraram tipo uma fantasia, ou se foi real, enfim, não sei, mas olha, eu estou falando para vocês entenderem quanta coisa que acontece nessa reunião, né? E eles geralmente voltam assim, na semana seguinte? Então, depende, às vezes sim. Então, às vezes, por exemplo, acontece isso. Aí ele fala que ele já viu. Isso, aí a gente até lembra, né? Porque de uma semana para outra, quando é marcante, às vezes lembra. Às vezes está muito sofrido, está muito nervoso, muito até violento, assim, no sentido... E ele fica, a gente atende, encaminha, ele concorda de ficar, mas assim, você sente que a conversa não se encerrou. Você sente que a gente nem pôde, às vezes, pela circunstância, pelo estado da pessoa, chegar numa conclusão com a pessoa, assim. E muitas vezes vem, na outra semana, fala, ó, eu estive aqui, às vezes troca o esclarecedor, eu vim, mas, né, estou aqui de novo, porque não sei o quê, papapá, e o outro esclarecedor vai por um outro caminho, e às vezes consegue mudar aquela, né, fazer a pessoa repensar na condição dela. Sim. E qual que é o intuito, assim, do espírito que chegou na segunda na casa, chegou naquele dia, ele já é na mesa para dar uma comunicação? Então, ela está falando, né, como que se processa isso? Por que ele chegou aquele dia e ele já... A maioria é assim, tá? Porque eles falam que o espírito, esses espíritos, eles são tão ainda apegados à matéria, ao aspecto material, que eles têm um feeling
de acreditar mais no encarnado do que no próprio desencarnado como ele. Quer dizer, eles estão mais para a matéria do que para, na verdade, o perispírito. Então, eles estão tão materializados, tão endurecidos, tão sofridos, muitas vezes, numa faixa vibratória tão baixa, que é muito mais convincente para eles conversar com o encarnado do que com o desencarnado cheio de luz. Para eles apesar deles estarem desencarnados, aí é que vem a espiritualidade, que quem julga isso? Quem que coloca, porque aqui a gente vai falar, né, na sequência, a gente senta numa posição X aqui, o esclarecedor, por exemplo. Então, a espiritualidade sabe que o primeiro a atender é o Olavo, o segundo é a Creuza, o terceiro, se tiver 3, é o outro. De manhã está lá a Mariana, o Dani e a Conceição. Então eles sentam, sabe que o primeiro é esse, o segundo. Então eles pegam quem? O espírito certo, com o médium certo, com o esclarecedor mais apropriado. Esse jogo é tudo, não é aleatório. É uma escolha da espiritualidade em função das características dos trabalhadores. Né? A gente fala também, que eles vão aproximando o espírito daquele médium durante a semana. Então, e isso também é outra característica, assim, tem muitos médiuns que às vezes chega no sábado, no domingo, eles aproximam o espírito daquele médium, porque a diferença vibracional é tão grande que aqui não faria na hora, não daria, é muito distante. Então eles ficam alguns dias aproximando os dois, estabelecendo um vínculo magnético entre o médium e o espírito. Aí o médium reporta que sentiu aquela sensação disso, daquilo. Aí quando o espírito se manifesta aqui, ele foi um suicida, então o médium sente a garganta, sei lá, um incômodo na garganta, no estômago, enfim, cabeça, né? Sente uma coisa estranha a partir de sexta, a partir de sábado, a partir de domingo. E aí vai receber aqui, quando recebe, o problema daquele espírito foi naquele órgão. Acabou, some o problema, some a sensação. Mas aí essa aproximação acontece... Sim, claro, sempre, né? Esse tipo de coisa, gente, nunca é aleatório, é tudo muito cuidado, tudo muito protegido. E esse tipo de coisa só acontece com médiuns que saberiam levar aquela situação bem. Não é uma coisa assim, é por isso que a gente sempre fala, né? Esse trabalho é um trabalho da espiritualidade. A gente aqui é meio que, é óbvio que eu estou falando, o espírito que aparece na mesa aqui é porque ele tem essa necessidade de conversar com o encarnado. Então nós somos importantes e fundamentais nesse trabalho. Mas assim, quem escolhe o espírito, quem traz do umbral, quem escolhe o médium mais apropriado, quem escolhe o esclarecedor mais apropriado, quem faz a conexão magnética, tudo é espiritualidade. A gente faz a nossa parte, que é o quê? Está aberto a que isso aconteça, né? Mas tudo muito cuidado, tudo muito gerenciado pela espiritualidade. Acabou o atendimento, aquele sintoma some e tudo bem. E o médium experiente já entende, começou a sentir um negocinho, ele já fala, é alguém que está sendo aproximado de mim. Só dele reconhecer isso já abaixa, ele já leva isso tranquilo, ele porque já entende a situação, ele próprio começa um trabalho de doutrinação, já vai mentalmente conversando com esse espírito, ajuda muito. Sim. Essa sensação pode acontecer no momento do passe? Então, mas no momento do passe é por outro motivo, porque no momento do passe a gente não se conecta com a pessoa. Primeira fase do passe, né? Conexão. Quando a gente se conecta, aqueles mais sensíveis poderão sim sentir alguma coisa que essa pessoa está sentindo. Na sala de cirurgia, por exemplo, a gente às vezes sente uma pontadinha, sente um desconforto, sente um peso. Assim, na hora que a pessoa entra, a hora que a gente começa ali a cirurgia, e é o lugar, o órgão da pessoa. Essa conexão magnética faz, dependendo da mediunidade da pessoa, que isso aconteça. Tá? E no caso do passe, o passista pode o quê? Sentindo isso, um órgão, né, ele sentiu, concentra um pouco de energia naquele órgão, né, ministra um pouco de energia como se fosse uma aplicação que vai ajudar. Sim, Will. Olá, tem uns espíritos que vêm, né? Você fala assim, estava passando aí na frente e entrei.
A consciência dele não entende que a espiritualidade trouxe ele. Isso, é. Ou de alguma forma ele estava É por aí. atraído para cá e veio. Quando veio empurrado, não é atraído, não. Na verdade, eles vêm... É que a lembrança deles, às vezes eles estão tão materializados que eles não veem, mas eles estão abraçados com outro desencarnado, empurrando eles para cá. Com 2, 3, só que devido à diferença vibracional entre eles, às vezes ele está sendo atendido aqui e não está vendo nada do plano espiritual que está envolvendo, ele só está vendo o salão. Aí conforme ele vai mudando durante a conversa, conforme ele vai, a gente vai conseguindo trazer ele para o ambiente espiritual, aí ele vai sintonizando, ele vai melhorando a sintonia dele, aí ele começa a ver o desencarnado, ele começa a entender um pouquinho, aí ele vê já o enfermeiro que está do lado dele, ele começa a ver o plano espiritual. Às vezes ele nem vê. Às vezes você fala, você chegou quando? Eu cheguei hoje. E onde você está? Aqui no salão, estou aqui. Estou aqui desde cedo. Você não andou, não viu? Não, estou aqui quieto esperando minha vez. Quer dizer, é um espírito que está tão materializado, viveu em regiões de matéria tão densa, que ele simplesmente não consegue identificar o plano espiritual da casa. Ele vê o físico da casa, mas não vê o plano espiritual. Sim, Sueli? E é uma observação assim, né, lá no livro dos Leos. Todos que participam, desencarnados, a espiritualidade não autoriza eles virem. Eles podem dar uma fora, mas se os espíritos depois dar aquela reunião, autorizar, então entra. Não entra. Existe uma barreira fluídica, protegendo a casa, que é a egrégora, da casa, que só permite a entrada de espíritos autorizados a entrar. Principalmente numa casa espírita existe sentinela, existe fortificação, é como um posto de socorro desse que o André Luiz descreve, não só a barreira por média vibracional, mas também uma proteção efetiva, assim, muralha mesmo, armas, sentinelas, guardas, para justamente controlar a entrada e saída. É que eles falam, eu entrei porque ele me deixou entrar, mas não é isso, ele estava junto com outro, é que ele não estava vendo, ele não estava sentindo a presença de quem o trouxe para cá. Vamos lá. Equipe de trabalhadores. Uma reunião mediúnica é trabalho que se desenvolve nos dois planos da vida, o espiritual e o físico, havendo, portanto, duas equipes interagindo para a obtenção dos resultados desejados. Já falamos bastante disso, Então, desde sentinela lá que permite, aqueles que vão buscar no umbral, aqueles que vão buscar pelas ruas, A gente atende muitas vezes aqueles que desencarnaram, que viviam nas ruas, os moradores de rua, que necessariamente não eram maus, eram simplesmente pessoas muito despreparadas, muito assim frágeis mentalmente, desequilibradas, que estavam pela rua e desencarnam e são acolhidas aqui na casa. Então essas pessoas são umas que simplesmente elas nem sabem quem que as trouxeram aqui, elas acabam vindo, você pergunta, elas falam, não sei, só me trouxeram aqui, eu cheguei no portão, fui entrando, e elas nem veem a proteção, não veem os sentinelas, não veem nada. Tal o nível de alienação, de materialização do pensamento delas, Muitas dessas pessoas de rua vivem com o quê? Só em busca de alimento para sobreviver. A cabeça delas não tem outra coisa. Não existe um outro... É um dia atrás do outro, vai vivendo do jeito que dá, vai comendo quando pode, só pensam nisso. A alienação, às vezes o processo obsessivo sempre, muito forte, acompanhando essas pessoas, Mas sempre os dois planos fortemente. Então, equipe desencarnada, olha lá, Então existe, como em todo trabalho, vai haver o encarregado daquele trabalho, o encarregado. Então, na parte da manhã, o encarregado é a Conceição, aquela senhora, acho que todo mundo já conhece, Ela é quietinha, É difícil de conversar com ela, mas é a Conceição. Ela é baixinha, pequenininha, trabalha no retorno de cirurgia, na sala de cirurgia. Cabelinho escuro. Ela é que é a dirigente. Tem outros que são esclarecedores, tem os médios psicofônicos, tem os médios de apoio, todos na parte da manhã.
E na parte da noite, eu sou o encarregado do trabalho agora, há pouquinho tempo que minha mãe saiu, mas ela era encarregada do trabalho da noite, tá? Então tem a Creuza como também esclarecedora, e tem um monte de médium, de apoio, tá bom? Só para vocês entenderem, né? Ó, então, o mentor do trabalho e o dirigente. Por que a diferença, né, de mentor para dirigente? O mentor, o que é? Né? Mentor é aquele que pensa, né, vamos dizer assim, que controla num nível um pouco mais abrangente, vamos dizer assim, né? Ele estaria fazendo a proteção fluídica daquele trabalho, pensando no equilíbrio, enfim, está planejando o trabalho durante a semana, né? Ele está pensando em quem vai trazer, se vai trazer um dirigente de uma falange, se não vai, se aqueles médiuns estão preparados, se não estão. É aquele que protege, vamos dizer assim, né? É o mentor espiritual, aquele que pensa, que cuida de tudo do trabalho, vamos dizer assim, que protege aquele grupo, aquele trabalho. O dirigente já é o dirigente, é o que está aqui na hora aqui, né? É o que está dirigindo o trabalho aqui. Isso nós estamos falando do plano espiritual, não chegamos no plano material. Então o dirigente é o que está aqui, ó. Então pega aqui, faz aqui, ó, cuidado com isso, traz aquele agora, põe com o médium tal, põe não sei o que, ativa. É aquele que está aqui no jogo aqui, está dirigindo a equipe espiritual durante o trabalho. O mentor está pensando genericamente em tudo, né, do trabalho. Equipe de apoio à saúde, médico, enfermeiro, técnico, isso é o que tem bastante aqui. Muitas vezes, uma das formas da gente sensibilizar, por exemplo, a pessoa, vamos dizer que viveu muito tempo em regiões de sofrimento no umbral. Então, a pessoa, dependendo do tempo que ela viveu, ela está com o perispírito muito deformado. Porque viver em baixas energias, em energias abaixo do que permite a harmonia do corpo espiritual, o corpo perispiritual ele começa a se deformar. Então ele vai deformando mesmo, vai tomando uma forma animalesca, vai se deformando no sentido de perder linhas, né, harmônicas de rosto, de corpo. Não tem luz, então é um corpo obscurecido, é um corpo fluídico sem luz nenhuma, enegrecido, né? Opaco, eles falam, né? Mas principalmente pela deformidade, né? Roupas rasgadas, sujeira, mesmo esses líderes. Não é que o líder, porque é chefe, vem bonitão aqui, né? Porque ele vive nessa energia. Então ele vem também todo deformado, né? Com o perispírito muito feio, vamos dizer assim, né? Usando uma palavra. Então, um dos recursos que a gente tem, a partir de um determinado momento, porque essas pessoas, muitas vezes, nunca tiveram perto de alguém que quisesse ajudá-los. Ajudar como amigo, né? Amigo, uma ajuda desinteressada. Ela pode ter recebido um favor, fez um trabalho, teve um pagamento, foi atendido uma vontade dela, alguma coisa assim. Mas amigo, gente boa, né? Aquele amigo que quer o bem, não tem isso aí. Então são muito cismados, são muito assim, precavidos, porque todo mundo quer tirar vantagem, quer usar e tal, né? É a vida que eles levam, é o ambiente que eles vivem. O que a gente faz? A gente pede para a equipe médica se aproximar dessa pessoa, isso num determinado momento da conversa, quando a gente sente que a pessoa está reticente, a gente pergunta, vem cá, você está reticente, você está resistindo, como é que está seu corpo? Aí a pessoa normalmente se aquieta, né? Ela fica envergonhada assim, né? E aí ela fala, meu corpo, você não está vendo? Aí a gente normalmente fala, não consigo ver. Tá feio, meu corpo está todo deformado, tal, não sei o quê, papapá. Aí você fala, então, ó, como prova de que você é um irmão querido, que você vai ser ajudado por essa casa, aí a gente pede a presença da equipe médica da casa, que eles vêm com uma substância que é conhecida, uma substância esverdeada, como um gel esverdeado. É um pote de gel grande, assim. O gel é talvez a expressão que mais se adapta, né? Deve ser uma substância do plano espiritual que, sei lá, se tem parecido no plano material. Mas um gel esverdeado que eles passam no corpo inteiro da pessoa, da cabeça aos pés.
E quando eles passam esse gel, essas deformidades ou desaparecem ou reduzem 90%. Então, a pessoa vai ficar limpa, cabelo penteado, roupa limpa, eles já trocam roupa. Normalmente eles não têm mão, a mão é uma garra, né? Se transforma numa garra com unha, então já fica uma mão normal. A pessoa, isso é um choque muito grande na pessoa. Porque pensa que a pessoa está há 300 anos sofrendo uma região do umbral desse jeito. Aí, num passe de mágica, né, entre aspas, na cabeça dessa pessoa, ela fica com a forma humana de novo, limpinho, cheirosa, com uma roupinha limpa. Ela que fedia muito, roupa rasgada, suja, todo deformado. Aquilo é um choque muito forte na pessoa. Ela se olha, ela fala, nossa, há quanto tempo eu não me vejo com a forma humana de novo, né, que eu tinha. Sabe Deus há quantos anos atrás. Então isso ajuda muito a uma equipe médica, né? Enfermeiro, magnetizadores, porque eles têm que transformar o perispírito ali rápido. É uma transformação rápida, né? Ela não fica perfeita, mas ela volta à forma humana, vamos dizer. E isso tem um impacto grande, que faz a pessoa acreditar que ela vai realmente ser ajudada, que não é só conversa, né? Porque ela recebe uma ajuda que para ela é extremamente importante naquele momento. Existem técnicos, tem muito equipamento eletrônico, né, muito equipamento que a espiritualidade usa para regular a energia da sala, para medir as telas luminescentes que são formadas, né, as telas mentais, onde é projetado, é um Bluetooth, né, fantástico que existe do cérebro da pessoa, é transmitido para a tela, uma tela como se fosse uma televisão, eles põem na frente da pessoa, por quê? Existe o caso da pessoa estar se vingando de alguém, por exemplo, né? Então a pessoa está num processo de vingança. Aí ele está se vingando por quê? Porque alguém aprontou com ele feio na vida passada. Matou ele, enfim, deu um golpe, matou a esposa, filho, enfim, pôs ele na miséria. Então ele desencarna com uma raiva muito grande daquela pessoa, com uma sede de vingança muito grande e começa um processo obsessivo em cima daquela pessoa que arrasta ele uma região de umbral, de sofrimento, etc, etc, etc. Né? Então, o que acontece? Aí é que eu falo da intuição, né? Você perguntou. Por que naquele ali você é intuído a pedir a tela mental? Né? Porque, obviamente, o mentor sabe da história da pessoa, já leu ali na mente da pessoa que tem um viés que seria útil a tela mental. Então ele intui a gente, pede a tela mental. Por que a tela mental? Eles vão projetar numa tela que fica na frente da pessoa a lembrança que a pessoa tem guardada na memória dela, no HD dela, só que ela não lembra, que não é da última vida, é da vida anterior. Então, na última vida, aquele que ela obsedia fez mal para ela. Ela ficou desencarnada e a pessoa encarnada, ela está obsediando. O que ela não sabe é por que essa pessoa fez um mal tão grande para ela sem uma razão. Por isso que ela fica com ódio. Porque se tem razão, quando um policial mata um bandido, o bandido não vai ficar com tanta raiva, porque estava numa luta, num tiroteio, né, cada um fazendo a sua parte ali, vamos dizer assim, né? Não tem uma pessoalidade, né? Numa guerra, por exemplo, você não fica com raiva de quem te matou. Porque a pessoa estava ali, né? Você estava também querendo matar ela, enfim, coisa do tipo. Quando é uma coisa que não tinha justificativa e a pessoa fez, e muito forte, um negócio muito violento, que mudou muito a tua vida, você adquire essa raiva profunda, né? Essa vontade de se vingar. Aí o que eles projetam nessa tela? O que a pessoa que está obsediando fez para o obsediado na vida anterior. Não na que ele lembra. Por que gratuitamente essa pessoa fez tão mal para ela? Porque na outra, o papel foi outro. Na outra, aquele que recebeu o mal é que fez o mal. Mais grave, às vezes, do que o feito por ela. Então, a gente conversa com a pessoa, tudo, mas aí a pessoa fala para a gente, mas você não sabe o que ele fez para mim? Ele acabou com a minha família, com a minha vida, então eu tenho que me vingar dessa pessoa. Aí vem aquela intuição, pede a tela mental. Aí você prepara a pessoa, fala, olha,
que vai acontecer agora, que vai ser tirado da sua memória, da sua cabeça, o que aconteceu numa vida anterior. Eu não vou poder ver, você que vai tirar suas conclusões. Então eles tiram via Bluetooth ali, do arquivo de memória da cabeça daquela pessoa e projetam na tela para ela ver. Cabeça dela para a tela. E aí ele vê o que ele fez para aquela pessoa numa vida anterior. E muitas vezes é pior do que a pessoa fez para ele. Aí ele desarma. Ele fala, meu Deus, então é por isso que ele fez aquilo. Olha o que eu fiz para ele. Eu não podia ter feito isso e não sei o que, papapá. E aí a pessoa... Aí ele... Não, assim, é um arrependimento, é um entendimento, vamos dizer, do porquê das coisas. O que ajuda muito a pessoa a aceitar a ajuda da casa e ficar na casa para ser atendido. Porque ela compreende, porque o pior, né, é que ela não aceitava aquilo que a pessoa fez, porque não tinha motivo para ter feito. Aí quando vem a tela mental e mostra, a pessoa entende. Equipamento, para isso tem que ter técnico. Para fazer essa limpeza, modificação do perispírito, tem que ter médico, enfermeiro, eles dão um remedinho, põe na maca, leva para lá, leva para cá. Mas, por exemplo, a tela mental tem que ter o quê? Técnico, conectando, fazendo esse Bluetooth mental aí funcionar, né? Tudo são espíritos especializados. Equipes socorristas, quem que vai para o umbral buscar esse irmãozinho? Porque um chefe de falange desse, entre aspas, está protegido em algum buraco desse do umbral, em algum lugar desse, né? Então tem que ter uma equipe de espíritos destemidos, com condição fluídica, moral, mental, para entrar nesses lugares e pegar um espírito desse, né? E trazer para cá, né? Então, equipes socorristas, equipes de resgate, né? Que vão buscar a pessoa, muitas vezes, em lugares muito difíceis. Equipes de apoio e sustentação. Isso estamos falando do plano espiritual. Então, no plano espiritual, assim como no plano material, vão ter as equipes de apoio e sustentação ao trabalho. Sustentação o quê? Fluídica, energia mesmo. Para manter pelo menos neutro a psicosfera do ambiente. Porque senão a gente não conseguiria trabalhar. Porque esses espíritos, e são centenas, eles falam que a casa na segunda-feira, ela se transforma. Eles têm que mudar a casa inteirinha. Os jardins se transformam, são protegidos, os lugares que tem que ter proteção, porque tudo fica lotado de pessoas carentes, desorientadas, com a psicosfera baixa, energia baixa. Então, para eles têm que ter um sistema de contenção dessa energia muito grande. São criadas barreiras de contenção, as salas são protegidas, os ambientes são protegidos, o jardim fica feio, tanto que a gente não faz nada de segunda-feira aqui. Eles recomendam que não tenha nada, a única atividade de segunda-feira é o trabalho de desobsessão, que ocupa o dia inteiro, né? Por quê? Porque a casa tem que estar... O ambiente normal da casa é transformado na segunda-feira, né, para que esse trabalho aconteça. Então, fluidicamente, equipes de apoio e sustentação. E a equipe encarnada? O dirigente do trabalho, os médiuns doutrinadores. Aqui na casa a gente não usa a figura do dirigente do trabalho. Então, um dos médiuns doutrinadores assume a função de dirigente do trabalho. Nós temos o dirigente, mas não é uma pessoa distinta do doutrinador. Tá? Então, doutrinadores, 2 a 3. O que o médium doutrinador faz? Ou curiosidades, né, do médium doutrinador. Eles falam que o médium doutrinador é interessante que ele não veja, que ele não tenha evidência, nem audiência, nem nada. Por quê? Ele tem que ser guiado muito mais pela intuição, pela fala da espiritualidade, do que pela visão, porque a visão engana. Não é? Você vê um espírito desse todo deformado, com uma cara de cobra, de lagarto, de morcego, ou se não, num estado de deformação, poderia te influenciar a ponto de você, sei lá, se desequilibrar um pouco, ou, sabe, se impressionar com aquilo, ou fazer do seu juízo um pouco diferente, quer dizer, a pessoa está tão deformada que, esse cara é ruim, né? O outro está mais ou menos, esse é mais bonzinho, e nem sempre é assim, né?
Então eles falam que a maioria dos médiuns doutrinadores, eles não são videntes, né? Eles não têm a mediunidade de vidência, de coisa, para não ter essa coisa do ver e julgar pela visão, né? Então a intuição nesses casos ela é melhor aproveitada. Médium psicofônico de 2 a 8, então aqui a gente usa de 2 a 3 doutrinadores, de 2 a 8 médiuns psicofônicos. Então a mesa no máximo 8 médiuns, e a gente usa 8, tanto de manhã quanto à noite. E doutrinadores, à noite tem 2, de manhã tem 3 atualmente. Olha, começa às 7h30, né, que a gente fecha o portão, acaba 9h10, 9h15. Tudo, né? Sempre mais ou menos isso. Um dia um pouquinho mais, um dia um pouquinho menos. A gente não tem muito controle sobre isso, mas é a média, vamos dizer, né? Porque a quantidade de espíritos que são colocados para serem atendidos é por conta da espiritualidade, né? Então a preparação começa às 7h30, 7h45, 7h50 a gente já está aqui. Lá dura 15 no máximo, né? E depois vem para cá e fica 1h10, 1h15 aqui, atendendo os espíritos, atendendo os necessitados. Médium psicofônico, então, normalmente, o médium psicofônico, como que a gente sabe que ele é psicofônico ou não, né? Primeiro que a pessoa chega na formação aqui, acusando esse tipo de mediunidade, né? Eu vejo, eu isso, eu aquilo, eu vejo espírito, eu sinto, eu olho, eu escuto. Então, mas quem que direciona esse médium para o trabalho? Só a espiritualidade. A gente tem um parâmetro aqui, né? Mesmo que a pessoa já venha com essa formação de outras casas, a gente pelo menos deixa a pessoa 1 ano estudando aqui na casa, pelo menos. Depois da pandemia, nós tivemos muitos médiuns vindo de outras casas para cá, que nós não fechamos na pandemia, em hora nenhuma, né? Aqui a casa nunca parou com a atividade mediúnica e sempre que podia, né? Se podia 1/3, era 1/3, se podia metade, era metade, a gente nunca parou. Então, acabou que muitas casas fecharam, a gente teve muitos médiuns vindo para cá. Então, essas pessoas, para se adaptarem à casa, à psicosfera da casa, tudo, 1 ano pelo menos, aí a gente fez um curso de passe para essas pessoas, que eram muitos, após esse 1 ano delas estarem na casa, e aí os mentores designaram, olha, você pode ir para lá, você para cá, pá. E vocês, agora vai acontecer isso, né? Você está no momento disso. Essa semana, ou a semana que vem, eu vou falar com os mentores para ver se algum de vocês já pode ser direcionado para um trabalho mediúnico, os novos, né? Então, se puderem, eu vou chegar, obviamente, para vocês e vou oferecer, ó, né? Espiritualidade falou, às vezes a pessoa não pode, por questões da vida e tudo, né? Mas já fica anotado. Nós temos uma planilha aqui de controle, uma planilha onde a gente tem tudo do médium. Então a gente tem lá se ele é passista, tem endereço, telefone, não sei o que, papapá, data de nascimento para cumprimentar. Aí tem a parte mediúnica, tem se é passista e tem as indicações dos mentores em que sala e em que trabalho que a pessoa pode trabalhar. Então, se tem a indicação para quarta-feira e a pessoa não pode vir na quarta, eu ponho numa corzinha diferente, eu ponho um amarelinho ali. Eu sei que a pessoa pode, mas não pode, né? Pode pela espiritualidade e não pode no nível pessoal. E assim eu vou tendo uns controles assim, a gente vai oferecendo, à medida que a pessoa possa, a gente conversa com a pessoa, ela chega e fala, ó, agora minha vida mudou, agora eu posso. Aí você vai, aí confirma de novo com o mentor, se naquele momento ela pode, aí ela vem para a sustentação, vai ficar um tempo se adaptando ali no trabalho, enfim. E aí o próprio mentor do trabalho, um dos médiuns psicofônicos, a gente vai consultando, à medida que eles liberam, ela começa a sentar na mesa e... Só que essa pessoa já estudou o livro dos espíritos, já estudou o livro dos médiuns, já fez esse curso, né? Enfim, já está dando passe há um certo tempo, ela tem toda uma afinidade fluídica com os mentores da casa, com a casa, ela está bastante ambientada, a gente nunca teve problema aqui com o médium no sentido assim de acontecer algo, falar assim, nossa, o médium deu trabalho, o médium
aconteceu alguma coisa na mesa, sempre foi muito tranquilo por conta desse período que a gente tem de adaptação. E médiuns de apoio de 2 a 8. Então eles falam, a gente normalmente tem 8. A gente não faz uma conta tão exata, né? Principalmente para os médiuns de apoio. Psicofônico não tem jeito. A gente põe 8, a gente chegou até 10, 11 na noite, a gente deixa 2 fora da mesa. Então eles sentam na segunda fileira aqui, porque a espiritualidade fala que é feito um trabalho específico para esse médium que não senta na mesa. Ele trabalha durante aquele... Não recebendo o espírito como quem está na mesa, mas é feito um trabalho específico com ele naquela noite. Então a gente segue. E o médium de apoio é extremamente importante para uma reunião dessa. Vamos dizer que um dia não venha nenhum médium de apoio e tenha 10 médiuns psicofônicos. Nós vamos dividir, botar 4 de apoio e 4 na mesa. Porque sem médium de apoio não funciona a reunião. E eles falam que existe uma barreira fluídica. Eles falam que tem uma cúpula fluídica que fica... Aqui ficam 2 médiuns de apoio que eles fazem uma pequena... Não é um passe de harmonização. Quando a pessoa recebe, quando o médium psicofônico recebe um espírito, é atendido, a gente conversa. Quando desliga, ficam 2 médiuns aqui só para harmonizar o médium que recebeu, harmonizar as energias do médium. Então, eles vão lá, é como se fosse um passe na criança. Conecta, dispersa e harmoniza doando. Porque ele não está precisando de energia, ele está precisando harmonizar, né? Então, isso, ficam 2 aqui, médiuns de apoio. Então, essa fileira do médium de apoio, dos esclarecedores aqui, dos doutrinadores, a cúpula fecha aqui, assim, pegando essa linha. Aí, existe uma outra cúpula envolvendo os médiuns de apoio. E, certamente, uma quantidade de espíritos desencarnados que estarão no apoio. Você lembra que tinha o apoio também do lado desencarnado? Então, ficam nessa situação. Qual que é a missão do médium de apoio? Dar sustentação fluídica para que o trabalho aconteça. Sustentação fluídica para o esclarecedor, para o médium psicofônico, para o espírito que está sendo atendido aqui, para o irmãozinho que está sendo atendido. Então, tudo isso são energias que são necessárias e tiradas do médium de apoio. Isso tem que ser feito, então. Isso tem que ser feito em oração. Não é oração no sentido assim, Pai Nosso e Ave Maria, não é isso. Seria a modelagem do pensamento. Então, o médium de apoio ele não fica pensando na vida, ele está participando do que está acontecendo. Então, ele está ouvindo o que está acontecendo. Então, se o espírito que está sendo atendido está com dor, ele está modelando o fluido dele para tirar a dor. Está vendo que está difícil para o esclarecedor, não está indo, ele está ali emitindo energia para que o esclarecedor possa ser intuído, enfim, desenrolar aquilo, né? Ele está ali, ele está o tempo todo modelando energia para que o que está acontecendo aqui aconteça da melhor forma possível. Entendeu? Muitas vezes existe também o desdobramento, né? Então, alguns médiuns têm a condição de desdobrar no trabalho aqui. Então, o médium psicofônico, ele desdobra daqui, ele fica consciente, ele continua consciente, mas ele desdobra de fato. Ele desdobra e vai para uma região da espiritualidade, muitas vezes em regiões de muito sofrimento, ou onde existe um grupo de pessoas perdidas, desorientadas, sofridas, precisando ser resgatadas. E existem casos que são muito interessantes da gente entender, que precisa da energia dos encarnados, olha como é complexo isso, para que o resgate de regiões umbralinas possa acontecer. Então o médium desdobra, entende a situação, relata verbalmente a situação, e a gente, a partir do relato, modela a energia aqui, pede para todo mundo, a gente normalmente concentra um ponto aqui em cima do vaso, todo mundo emite energia para aquele lugar, a energia é transferida daqui para esse lugar onde o médium desdobrado está, e essa energia é usada para resgatar essas pessoas daquele lugar. Normalmente pessoas que estão em regiões pantanosas, estão em buracos, em cavernas, aprisionadas, situação muito difícil, assim, muito,
muito arraigada a matéria, aquela situação pesada ali, né? E precisa dessa energia. Eles usam um recurso magnético, que parece uma rede prateada para envolver essas pessoas e trazer todo mundo. É bonito a gente tá aqui, você fica imaginando, né, aquilo, e o médium está vendo aquilo, né? Que ele está reportando aquela situação. Então aí são trazidos normalmente muitas pessoas. Às vezes a pessoa que é resgatada num lugar difícil se manifesta já em outro médium na sequência. Então um desdobra, vê, a gente passa a energia, essa pessoa recebe essa energia, aí consegue tirar aquela pessoa daquele lugar e ela já se manifesta aqui. Às vezes não, só traz e é recolhida para o hospital. O médium ele vai se manifestar a hora que ele tiver o que falar, ou é vocês quem falam, ou é você que pode falar? Não. Quando ele desdobra, normalmente ele chama a nossa atenção, a atenção dos esclarecedores e vai falar, olha, eu estou me desdobrando, estou chegando numa região tal, estou vendo isso, estou vendo aquilo, né? Um grupo muito sofrido de pessoas. Aí ele vai descrevendo a situação e o esclarecedor vai sendo intuído o tempo todo do que fazer, de interpretar aquilo da maneira correta. É uma mistura de tudo, né? A espiritualidade leva o médium para lá, o médium descreve, a gente é intuído o tempo todo ao que fazer. O que eles precisam é uma conexão de todo mundo aqui, encarnado, desencarnado, emitindo energia naquela direção, para que essa energia seja usada pela espiritualidade lá, para resgatar pessoas que estão numa situação muito difícil. Tal a densidade fluídica do lugar que eles estão. Já aconteceu de um médium ver a mesma coisa que o outro? O tempo todo. Normalmente, quando um desdobra, vão dois. Aí um está falando, o outro está completando, o outro está vendo junto. Normal isso aí. O não normal é um médium desdobrar sozinho. O normal é desdobrar sempre em dupla. Pessoal, nós vamos encerrar hoje, primeira parte então dessa aula, 9h18, e a gente completa. Essa aula é previsto isso, o importante é isso, né? A gente tirar o máximo de dúvida mesmo. Essa aula é uma aula informativa dos trabalhos que acontecem aqui na casa, tá bom? Então semana que vem, parte 2, peço a todos que venham na aula que vem para não perderem o conteúdo, tá bom? Obrigado, até semana que vem.